Audiobook Psicocibernética, capítulo 8. Os componentes da personalidade de tipo sucesso e como conquistá-los. Assim como um médico aprende a diagnosticar doenças a partir de certos sintomas, o fracasso e o sucesso também podem ser diagnosticados. Isso ocorre porque uma pessoa não apenas encontra o sucesso ou chega ao fracasso, mas carrega as sementes de ambos em sua personalidade e caráter. Descobri que um dos meios mais eficazes de ajudar as pessoas a alcançarem uma personalidade adequada ou de sucesso é, antes de tudo, proporcionar-lhes uma imagem explícita da personalidade bem-sucedida. Lembre-se, o mecanismo de orientação criativa é um mecanismo de busca de objetivos e, portanto, o primeiro requisito para usá-lo é ter um objetivo ou um alvo claro para atingir. Muitas pessoas querem se aprimorar e anseiam por uma personalidade melhor, mas não definem uma direção para o encontro dessa melhoria ou do que venha a ser uma boa personalidade. Esta, na verdade, é aquela que nos permite lidar de maneira eficaz e adequada com o ambiente e a realidade, além de nos satisfazermos ao atingir objetivos que nos são importantes. Vejo com frequência pessoas desnorteadas e infelizes recuperarem o ânimo quando descobrem um objetivo e uma direção a seguir. Por exemplo, o publicitário de 40 e poucos anos, que estranhamente se sentia inseguro e insatisfeito consigo mesmo logo após receber uma promoção importante. Novos papéis exigem novas autoimagens. Não faz sentido, disse o publicitário. Batalhei sonhando com esse cargo, é tudo o que eu sempre quis. Sei que posso me sair bem e, no entanto, por alguma razão, minha autoconfiança está abalada. De repente acordo, como se de um sonho, e me pergunto: o que diabos um peixinho como eu está fazendo em um trabalho como este? Ele havia se tornado super sensível à sua aparência e pensava que talvez o queixo afilado fosse a causa do desconforto. Não pareço um executivo, dizia, e então acreditava que na cirurgia plástica estaria a resposta para o seu problema. Outro caso se refere a uma mãe e dona de casa enlouquecida pelos filhos e tão irritada com o marido que explodia com ele sem motivo, pelo menos uma vez por semana. Qual é o seu problema? Perguntava-se. Meus filhos são uns amores de crianças. Deveria me orgulhar deles. Meu marido é, de verdade, uma boa pessoa e sempre me envergonho depois de uma explosão. Achava que um lifting facial lhe daria mais confiança e faria com que sua família gostasse mais dela. O problema com essas pessoas e muitas outras desse tipo não é a aparência física, mas a autoimagem. Quando expostas a um novo papel, elas se sentem incertas sobre o tipo de pessoa que deveriam ser. Ou então, nunca desenvolveram uma autoimagem clara de si mesmas em qualquer papel. A imagem do sucesso. Neste capítulo, vou lhe prescrever a mesma receita que receberia se viesse ao meu consultório. Percebi que uma imagem fácil de lembrar, referente à personalidade bem-sucedida, está expressa nas letras da própria palavra sucesso, ou seja, senso de direção, união e compreensão, compaixão, estima, senso de autoconfiança, senso de autoaceitação, ousadia e coragem. Senso de direção. O publicitário corrigiu-se e recuperou a autoconfiança em pouco tempo ao perceber que, durante vários anos, sua motivação viera de fortes objetivos pessoais que desejava alcançar, inclusive o de chegar à sua posição atual. Esses objetivos, que eram importantes para ele, lhe deram a direção.
No entanto, ao ser promovido, deixou de pensar em termos do que queria, mas em termos do que esperavam dele ou se estava à altura de tais expectativas. Assim, assemelhava-se ao capitão que abdica do leme e espera que o navio siga no rumo certo. Ou o alpinista que, enquanto almeja atingir o pico, sente e age com a coragem e ousadia, mas, ao chegar lá, percebe que não há mais para onde ir e, olhando para baixo, sente medo. Ele estava agora na defensiva, garantindo sua posição atual, em vez de ser resiliente e partir para a ofensiva em busca de novos objetivos. Ao estabelecer novos alvos para si mesmo, recuperou o controle e começou a pensar: qual o meu objetivo neste trabalho? O que quero alcançar? Aonde quero ir? Então eu lhe disse: em termos de funcionalidade, um homem é como uma bicicleta, cujo equilíbrio apenas se mantém enquanto estiver avançando em direção a algo. Você tem uma boa bicicleta, mas tenta manter o equilíbrio com ela parada, sem saber que rumo tomar. Não à toa se sente vacilante. Somos projetados como mecanismos de buscas de objetivos. É da nossa natureza. Se não temos objetivo pessoal que nos interesse e que nos seja significativo, corremos o risco de andar em círculos, nos sentir perdidos e achar nossa vida sem propósito. Somos feitos para conquistar o meio ambiente, resolver problemas, atingir objetivos e não encontramos satisfação ou felicidade real sem obstáculos a vencer e alvos a alcançar. Ao dizerem que a vida não vale a pena, certas pessoas estão, na verdade, dizendo que elas próprias não têm objetivos pessoais que valham a pena. Prescrição. Arranje um objetivo pelo qual vale a pena trabalhar. Melhor ainda, atribua-se um projeto. Decida o que você quer de uma situação. Sempre tenha algo para buscar, pelo que trabalhar e desejar. Olhe para a frente, não para trás. Olhe para o futuro. Desenvolva uma nostalgia pelo futuro em vez de pelo passado. Essa atitude tem potencial para mantê-lo jovem. Até mesmo o nosso corpo não funciona bem quando deixamos de ser buscadores de objetivos e não temos mais nada a esperar. Aí está porque muitos morrem logo depois da aposentadoria. Quando não buscamos objetivos, não olhamos para frente, não estamos realmente vivendo. Além dos objetivos de caráter pessoal, tenha pelo menos um objetivo ou causa impessoal com que se identifique. Interesse-se por algum projeto de ajuda ao próximo, não por senso de dever, mas porque você quer. Ao longo de seu trabalho, o Dr. Maltz usou dois termos que algumas pessoas consideram mais benéficos do que a palavra objetivo, que provocam uma reação negativa ou desperta tensão em alguns. O emprego dos termos projeto ou causa lhes facilita entender o que precisam fazer. Por exemplo, Bob Bly, escritor de sucesso e expert em marketing, insiste que nunca estabeleceu um objetivo na vida, mas sempre tem projetos em sua mesa, ou seja, algo que está trabalhando para alcançar. E na mesma linha, quando perguntei à minha filha Faith o que ela queria fazer, a resposta foi: eu não sei. Então, mudei minha pergunta para: o que você gostaria de fazer? E imediatamente ela começou a dizer coisas em que queria ser boa, não apenas fazer. Se a palavra objetivo não for do seu agrado, use outra que o ajude em vez de prejudicá-lo na jornada. União e compreensão. A compreensão depende de uma boa comunicação, elemento vital para qualquer sistema de orientação ou computador. Não reagimos adequadamente se a base das ações forem informações falhas ou mal compreendidas.
Muitos médicos acreditam que a confusão é o componente básico da neurose. Para lidarmos de forma eficaz com o problema, precisamos compreender um pouco sua verdadeira natureza. A maioria dos nossos fracassos nas relações humanas se deve a mal-entendidos. Esperamos que outras pessoas reajam e cheguem às mesmas conclusões a que chegamos a partir de um determinado conjunto de fatos ou circunstâncias. Devemos lembrar o que foi dito em um capítulo anterior. Ninguém reage às coisas como elas são, mas segundo as próprias imagens mentais. Quase sempre a intenção de uma reação ou de uma posição assumida pelo outro não é nos fazer sofrer, nem ocorre porque alguém é teimoso ou malvado, mas porque ele entende e interpreta a situação de modo diferente de nós. Assim, está apenas reagindo conforme o que, para ele, parece ser a verdade sobre a situação. Acreditar que a outra pessoa é sincera, ainda que equivocada, em vez de obstinada e maliciosa, pode suavizar as relações humanas e desencadear um melhor entendimento. Pergunte-se como isso parece para ele, como ele interpreta essa situação, como ele se sente sobre isso. Tente entender por que ele costuma agir da maneira que age. Fato versus opinião. Muitas vezes criamos confusão quando opinamos quanto aos fatos e chegamos à conclusão errada. Fato: o marido estala as articulações dos dedos. Opinião: a esposa conclui: ele faz isso porque acha que vai me incomodar. Fato: o marido chupa os dentes depois de comer. Opinião: a esposa conclui: se ele tivesse alguma consideração por mim, agiria de modo mais educado. Fato: dois amigos estão sussurrando quando você se aproxima de repente, param de falar e parecem um pouco constrangidos. Opinião: você pensa: eles devem estar fofocando sobre mim. A esposa aqui mencionada foi capaz de entender que os maneirismos irritantes do marido não eram atos deliberados e intencionais com o objetivo agora de irritá-la. Quando ela parou de reagir como se tivesse sido pessoalmente insultada, foi capaz de analisar a situação e escolher uma reação apropriada. Disponha-se a vislumbrar a verdade. Muitas vezes, por medos, ansiedades ou desejos, colorimos os dados sensoriais que recebemos. Mas, para sermos eficazes no modo de lidar com o meio ambiente, devemos nos dispor a reconhecer a verdade sobre ele. Somente reagiremos de modo adequado quando entendermos o que ele é. Precisamos ser capazes de vislumbrar e aceitar a verdade boa ou má. Bertrand Russell disse que uma razão para Hitler ter perdido a Segunda Guerra Mundial foi não ter compreensão plena dos acontecimentos. Portadores de más notícias eram punidos. Logo, ninguém se atrevia a dizer-lhe a verdade e, por não a conhecer, ele não tomava as decisões adequadas. Muitos de nós somos culpados do mesmo equívoco. Não gostamos de admitir nossos erros, enganos, deficiências, nem mesmo admitir que erramos. Não gostamos de reconhecer que uma situação é diferente do que gostaríamos que fosse. Então nos enganamos. Ao não vislumbrarmos a verdade, não agimos adequadamente. Já disseram que um bom exercício é admitir todo dia para nós mesmos uma verdade dolorosa a nosso respeito. A personalidade do tipo de sucesso não engana e mente para outras pessoas. Ela aprende a ser honesta consigo mesma. O que chamamos de sinceridade se baseia em autocompreensão e honestidade, pois ninguém que mente para si mesmo pode ser sincero, se racionaliza ou conta mentiras pré-elaboradas a si mesmo. Prescrição. Busque informações verdadeiras, boas ou más, sobre você, seus problemas, outras pessoas
ou a situação. Adote o lema: não importa quem está certo, mas o que está certo. Um sistema de orientação automática corrige seu curso a partir de dados de feedback negativo. Ele reconhece os erros para corrigi-los e permanecer no curso. Você também deve fazê-lo. Admita seus enganos e erros, mas não fique chorando por eles. Corrija-os e siga em frente. Ao lidar com outras pessoas, una-se a elas no sentido de tentar ver a situação também do ponto de vista que adotaram. Ousadia e coragem. Não basta ter um objetivo e entender a situação. É necessário também ter ousadia para agir, pois objetivos, desejos e crenças se concretizam por meio de ações. O lema pessoal do almirante William F. Halsey era uma citação de Nelson. Nenhum capitão pode errar muito se colocar seu navio lado a lado com o do inimigo. A melhor defesa é um ataque forte. É um princípio militar, disse Halsey, mas ultrapassa conflitos de guerra. Todos os problemas pessoais, nacionais ou de combate tornam-se menores se você os enfrenta. Toque um cardo timidamente e ele o picará. Agarre-o com ousadia e seus espinhos se esfalecerão. Alguém já disse que fé não é acreditar em algo apesar das evidências. É a ousadia, a coragem de agir independentemente das consequências. Por que não apostar em si mesmo? Nada neste mundo é absolutamente certo ou garantido. Muitas vezes, a diferença entre um homem de sucesso e um homem fracassado não são melhores competências ou ideias, mas a coragem de apostar em si, correr um risco calculado e agir. Muitas vezes pensamos em coragem em termos de feitos heróicos no campo de batalha, em um naufrágio ou em um evento semelhante. Mas a vida cotidiana também requer coragem. Se diante de um problema ficamos parados, sem ação, nervosos, acabamos nos sentindo bloqueados, travados, o que pode até desencadear sintomas físicos. Minha recomendação: estude bem a situação, repasse na imaginação as várias atitudes possíveis e as consequências que podem e devem advir de cada uma. Escolha a mais promissora e siga em frente. Caso esperemos até ter certeza e segurança antes de uma ação, nunca faremos nada. Toda vez que agimos, nos expomos ao erro. Qualquer decisão que tomarmos pode acabar sendo errada, mas não devemos deixar que isso nos impeça de ir atrás de nosso objetivo. Portanto, tenha a coragem de se arriscar a cometer erros, a falhar, a ser humilhado. Um passo na direção errada é melhor do que ficar estacionado por toda a vida. Seguindo em frente, você poderá corrigir o seu curso à medida que avança. O sistema de orientação automática não consegue guiá-lo quando você está estagnado. Fé e coragem são instintos naturais. Você já se perguntou por que o impulso ou o desejo de jogar parece instintivo na natureza humana? Minha teoria se baseia no fato de que esse impulso universal é um instinto que, se usado corretamente, nos impele a apostar em nós mesmos, a arriscar em nossas potencialidades criativas. Quando temos fé e agimos com ousadia e coragem, estamos apostando nos talentos criativos que Deus nos deu e correndo riscos. Tenho também outra teoria. As pessoas que frustram esse instinto natural recusam-se a viver criativamente e a agir com coragem. São as que desenvolvem a febre do jogo e se viciam. Um homem que não aposta em si mesmo tem que apostar em alguma coisa. E o homem que não age com coragem às vezes procura buscá-la em uma garrafa de bebida. Fé e coragem são instintos humanos naturais e sentimos necessidade de expressá-los de uma forma ou de outra. Prescrição.
Esteja disposto a cometer alguns erros, a sofrer um pouco para conseguir o que deseja. Não se venda por pouco. O general R.E. Chambers, chefe da divisão de consultores de psiquiatria e neurologia do Exército, disse: a maioria das pessoas não sabe como são de fato corajosas. Na verdade, muitos heróis em potencial, homens e mulheres, vivem duvidando de si mesmos. Se soubessem desses recursos, teriam autoconfiança para enfrentar a maioria dos problemas, mesmo em uma grande crise. Você tem os recursos, mas nunca vai saber que os tem até agir e dar a eles a chance de trabalhar para você. Outra sugestão útil é praticar agir com ousadia e coragem em relação a pequenas coisas. Não espere pela oportunidade de ser um grande herói em algum conflito terrível. A vida diária também requer coragem e, ao praticá-la, nas pequenas coisas, você desenvolve o poder e o talento para agir bravamente em questões mais importantes. Compaixão. Personalidade de sucesso tem algum interesse e consideração por outras pessoas, respeito pelos problemas e necessidades alheios, respeito pela dignidade da personalidade humana e tratam os outros como se fossem seres humanos, não peões em um jogo de xadrez. Elas reconhecem que cada pessoa é um filho de Deus e um indivíduo único que merece dignidade e respeito. É um fato psicológico que os sentimentos que nutrimos por nós mesmos tendem a corresponder aos que as outras pessoas nos despertam. Assim que sentimos mais compaixão pelos outros, invariavelmente passamos a sentir mais compaixão por nós. Quem sente que as pessoas não são muito importantes não pode ter muito autorrespeito e autoestima, pois ela mesma é uma pessoa e, ao julgar aos outros, de forma inconsciente, é julgada na própria mente. Um dos métodos mais conhecidos de superar um sentimento de culpa é parar de condenar as outras pessoas e julgá-las, de culpá-las e odiá-las pelos erros que cometem. Quando começar a sentir que elas são mais dignas, acabará aprimorando sua autoimagem. A compaixão por outros também caracteriza a personalidade bem-sucedida, pois significa que a pessoa está lidando com a realidade. Pessoas são importantes e não podem ser tratadas como animais ou máquinas, nem como peões de um tabuleiro para garantir fins pessoais. Hitler descobriu isso. O mesmo acontecerá com outros tiranos, onde quer que sejam encontrados, em casa, nos negócios ou em relacionamentos individuais. Prescrição. A prescrição para a compaixão é tripla. 1. Tente desenvolver uma apreciação genuína pelas pessoas, percebendo a verdade sobre elas. São filhas de Deus, personalidades únicas, seres criativos. 2. Dê-se ao trabalho de pensar nos sentimentos alheios, em seus pontos de vista, seus desejos e necessidades. Pare e pense mais no que o outro quer e em como deve se sentir. Um amigo meu brinca com a esposa ao responder quando ela questiona se ele realmente a ama. Sim, sempre paro e penso nisso. Há muita verdade em tais palavras. Não podemos sentir nada por outras pessoas a menos que paremos e pensemos sobre elas. Número 3. Haja como se os outros fossem importantes e trate-os de acordo. Leve em consideração os sentimentos deles. Tendemos a nos sentir em relação aos outros da mesma maneira como os tratamos. Estima. Há vários anos escrevi uma contribuição para o artigo Words to Live By, da This Week Magazine, baseado nas palavras de Carlyle. Infelizmente, a descrença mais temível é a descrença em si mesmo. No artigo, eu disse: de todas as armadilhas e perigos da vida, o autodesprezo é o mais mortal e o mais difícil de superar, pois é um poço projetado e cavado por nossas próprias mãos. Resumindo na frase: não adianta, não consigo fazer isso.
o preço a pagar por sucumbir a ele é alto, tanto para o indivíduo em termos de recompensas materiais perdidas, quanto para a sociedade em ganhos e progresso não obtidos. Como médico, devo destacar também que o derrotismo tem ainda outro curioso aspecto raramente detectado. É mais do que possível que as palavras citadas sejam a própria confissão de Carlyle do segredo que estava por trás de sua própria assertividade exacerbada, seu temperamento tempestuoso, a voz irritante e sua terrível tirania doméstica. Carlyle, é claro, foi um caso extremo, mas não é nos dias em que estamos mais sujeitos à temível descrença, quando mais duvidamos de nós mesmos e nos sentimos inadequados para a nossa tarefa? Não é exatamente aí que o convívio conosco é mais difícil? Entendamos que ter uma opinião negativa de nós mesmos não é virtude, mas vício. O ciúme, por exemplo, o flagelo de muitos casamentos, quase sempre é causado pela dúvida. A pessoa com autoestima adequada não se sente hostil com os outros, não quer provar nada, compreende os fatos com mais clareza, não é tão exigente em suas reivindicações para com os outros. Ao acreditar que um lifting facial poderia fomentar o amor do marido e dos filhos, uma dona de casa precisava, na verdade, valorizar-se mais. À meia-idade, algumas rugas e alguns cabelos grisalhos lhe provocavam a perda da autoestima, tornando-a supersensível a comentários e ações inocentes da própria família. Prescrição. Pare de carregar uma imagem mental de si como alguém derrotado e sem valor. Deixe de mergulhar em dramas que o colocam como objetivo de piedade e justiça. Use os exercícios práticos deste livro para construir uma autoimagem adequada. A palavra estima significa apreciar o valor, porque os homens admiram as estrelas e a lua, a imensidão do mar, a beleza de uma flor ou de um pôr do sol e ao mesmo tempo se desvalorizam. Não foi o mesmo Criador que o fez? O próprio homem não é a criação mais maravilhosa de todas? Esse apreço por seu próprio valor não é egoísmo, a menos que se suponha ter criado a si próprio e deva receber parte do crédito. Não desvalorize o produto apenas por não o ter usado corretamente. Seja infantil e culpe o produto por erros que são seus, como o estudante que disse: esta máquina de escrever não sabe soletração. Senso de autoconfiança. A confiança se alicerça em uma experiência de sucesso. Ao começarmos qualquer empreendimento, é provável que tenhamos pouca confiança, porque ainda não vivemos a experiência do sucesso. O que se estende, inclusive, a andar de bicicleta, falar em público ou fazer uma cirurgia. É plenamente verdadeiro que sucesso gera sucesso. Mesmo um sucesso que soe insignificante pode ser usado como um trampolim para outro mais relevante. Os agentes de boxeadores são muito cuidadosos em programar suas lutas para que possam ter uma série gradual de experiências bem-sucedidas. Podemos usar a mesma técnica, começando aos poucos e experimentando o sucesso em pequena escala. Outra técnica importante é criar o hábito de lembrar os sucessos já conseguidos e esquecer os fracassos. É assim que um computador e o cérebro humano devem operar. Podemos deletar pensamentos negativos de nossa mente com a mesma facilidade com que deletamos documentos ao arrastá-los para a lixeira na tela do computador. A prática aprimora a habilidade e o sucesso em atividades esportivas, em vendas ou mesmo em outras, não porque a repetição tenha algum valor intrínseco. Se isso fosse verdade, aprenderíamos nossos erros em vez de nossos acertos. Por exemplo, uma pessoa que está aprendendo basquete errará a cesta muito mais vezes do que acertará.
Se a mera repetição fosse a resposta para uma habilidade aprimorada, a prática deveria torná-la mais especialista em errar, pois é o que mais acontece. No entanto, embora os erros possam superar em vezes os acertos, com a prática eles diminuirão gradualmente e os acertos serão cada vez mais frequentes. A explicação é simples. O computador no cérebro lembra e reforça tentativas bem-sucedidas e esquece os erros. É assim que um computador e o nosso mecanismo de sucesso aprendem a ser bem-sucedidos. Para acionar seu mecanismo de sucesso, repita os comandos que funcionam e lembre-se deles. Esqueça falhas e erros. Sempre que apertar o botão ou a tecla errada, refaça seus passos e repita os que foram bem-sucedidos. No entanto, o que a maioria de nós faz então? Destruímos nossa autoconfiança, lembrando fracassos e sucessos passados. E ainda vamos além. Integramos os fracassos em nossa mente com emoção. Condenamo-nos, esfolamo-nos de vergonha e remorso, emoções altamente egoístas e egocêntricas. E a autoconfiança se esvai. Não importam quantas vezes você falhou no passado, o importante é a tentativa bem-sucedida, que deve ser lembrada, reforçada e mantida. Charles Kettering disse que qualquer jovem que queira ser cientista deve estar disposto a falhar 99 vezes antes de ter um sucesso sem danos ao ego por causa disso. Prescrição. Use erros e equívocos como uma forma de aprender, depois os descarte da mente. Lembre-se dos sucessos passados e imagine-os para si. Todo mundo já teve sucesso alguma vez em alguma coisa. Em especial, ao iniciar uma nova tarefa, evoque os sentimentos que vivenciou em algum sucesso anterior, por menos significante que tenha sido. O Dr. Winfred Overholser, psiquiatra e ex-presidente da Associação Psiquiátrica Americana, disse que relembrar momentos de coragem é uma maneira muito eficaz de restaurar a crença em si mesmo, que muitas pessoas tendem a deixar que um ou dois fracassos eliminem todas as boas lembranças. Disse que, se revivermos sistematicamente na memória nossos momentos de coragem, ficaremos surpresos ao ver que temos mais coragem do que pensávamos. O Dr. Overholser recomendou a prática de lembrar vividamente nossos sucessos e momentos de coragem como uma ajuda inestimável sempre que a autoconfiança estiver abalada. Quando questionadas sobre sucesso anteriores, algumas pessoas têm um branco, literalmente não conseguem pensar em nenhum. Eu costumava ser da opinião de que tais pessoas estavam mentindo, praticando a astuta arte do auto-engano, mas não enganando ninguém. Na verdade, acontece que os sucessos muitas vezes não são percebidos como seus. Por exemplo, quando questionado se forma-se em medicina era um sucesso, formar-se em medicina era um sucesso, um sujeito disse que seus parentes queriam que ele fosse médico e, portanto, alcançou o objetivo deles, não o seu. Outro homem que construiu a própria casa não viu tal evento como um sucesso. Uma garota que só tirava nota máxima na escola não via isso como um sucesso, porque era o que se esperava dela. No entanto, quando se trocava a palavra sucesso por momentos felizes, momentos de coragem ou bons momentos, essas mesmas pessoas se lembravam de suas experiências de sucesso. Lembravam-se de fazer um gol, de vencer uma partida de tênis, de acertar uma cesta importante no basquete e ouvir amigos exclamarem: "Grande jogada!". Assim como objetivos podem ser vistos como projetos, experiências de sucesso,
podem ser chamadas de momentos felizes ou algo do tipo. Senso de autoaceitação. Nenhum sucesso real ou felicidade genuína é possível até que alguém consiga atingir algum grau de autoaceitação. As pessoas mais miseráveis e torturadas do mundo são aquelas que continuamente se estressam e se esforçam para convencer a si mesmas e aos outros de que são diferentes do que naturalmente são. E não há alívio e regozijo como aquele que aflora quando a pessoa, enfim, desiste das farsas e fingimentos e se dispõe a ser ela mesma. O sucesso vem da autoexpressão. Muitas vezes ilude aqueles que se estressam e se esforçam para ser alguém e muitas vezes aflora quase naturalmente quando uma pessoa se dispõe a relaxar e ser ela mesma. Mudar a autoimagem não significa mudar o seu eu ou melhorar a si mesmo, mas mudar sua própria imagem mental, sua avaliação, concepção e concretização desse eu. Os resultados surpreendentes advindos do desenvolvimento de uma autoimagem adequada e realista surgem não como resultado da autotransformação, mas da autorrealização e autorrevelação. Seu eu hoje é o que sempre foi e tudo o que poderá ser. Você não o criou, não pode mudá-lo. Pode, no entanto, percebê-lo e aproveitar ao máximo o que é, conquistando uma verdadeira imagem mental do seu eu. Não adianta se esforçar para ser alguém. Você é o que é agora. Você é alguém não porque ganhou $1 milhão, por ter o melhor carro da vizinhança ou por vencer algum jogo, mas porque Deus o criou à sua própria imagem. A maioria de nós é, hoje, melhor, mais sábia, mais forte e mais competente do que imagina. Criar uma autoimagem melhor não desenvolve novas habilidades, talentos ou poderes, mas os libera para a utilização. Podemos mudar nossa personalidade, mas não nosso eu natural. A personalidade é uma ferramenta, uma válvula de escape, um ponto focal do eu que usamos para lidar com o mundo. É a soma global de nossos hábitos, atitudes, habilidades aprendidas que usamos como método de expressão. Você não é os seus erros. A autoaceitação significa aceitar e chegar a um acordo com nós mesmos no agora, assim como somos, com falhas, fraquezas, deficiências, erros, bem como nossas qualidades e pontos fortes. Conquistá-la será mais fácil quando percebermos que esses pontos negativos nos pertencem, mas não determinam o que somos. Muitas pessoas evitam a autoaceitação saudável por insistirem em um processo de identificação com os próprios erros. No entanto, cometer um erro não significa que você seja um erro. Pode não estar se expressando de forma adequada e completa, mas não significa que você não seja bom. Para que possamos corrigir nossos erros e falhas, devemos antes os reconhecer e então os corrigir. O primeiro passo para a aquisição de conhecimento é reconhecer as áreas em que você é ignorante. Para se tornar mais forte, é reconhecer que você é fraco. Religiões ensinam que o primeiro passo para a salvação é a aceitação de que se é um pecador. Como em qualquer outra situação de busca por objetivos na jornada rumo ao objetivo da autoexpressão ideal, devemos usar dados de feedback negativo para correção de curso. Isso requer admitirmos a nós mesmos e aceitarmos o fato que nossa personalidade, a expressão do nosso eu, ou que alguns psicólogos chamam de o eu real, é sempre imperfeita e aquém da realidade. Ninguém consegue durante toda a vida expressar-se plenamente ou mesmo tornar mais reais todas as potencialidades do seu eu real.
Sempre podemos aprender mais, agir melhor, ter um comportamento melhor. O eu real é inevitavelmente imperfeito. Ao longo da vida, está sempre em movimento rumo a um objetivo ideal, lugar aonde nunca chega. O eu real não é estático, mas dinâmico. Nunca é concluído nem definitivo, mas está sempre em crescimento. É importante que aprendamos a aceitar esse eu real com todas as suas imperfeições, porque é o único instrumento de que dispomos. O neurótico rejeita o seu eu real e o odeia porque é imperfeito. Assim, ele tenta criar um eu ideal fictício que já é perfeito, já chegou lá. No entanto, tentar manter a farsa e a ficção não desencadeia apenas uma tremenda tensão mental, mas também decepção permanente e frustração ao tentar agir em um mundo real com um eu fictício. Uma diligência pode não ser o transporte mais desejável do mundo, mas uma diligência real ainda o levará de um ponto a outro de forma mais satisfatória do que um avião a jato fictício. Prescrição. Aceite-se como é e comece a partir daí. Aprenda a tolerar emocionalmente a imperfeição em si. É necessário que nosso intelecto reconheça todas as deficiências, mas é desastroso nos odiarmos por causa delas. Diferencie seu eu e seu comportamento. Você não é arruinado nem inútil porque cometeu um erro ou saiu do curso. Não mais que uma máquina de escrever que comete um erro ou um violino que soa numa nota fora do tom. Não se odeie por não ser perfeito. Você tem muita companhia. Ninguém é perfeito. E aqueles que tentam fingir que são, estão se enganando. Você é alguém agora. Há pessoas que se odeiam e se rejeitam por sentirem e vivenciarem desejos biológicos perfeitamente naturais. Outras se rejeitam por não estarem de acordo com a moda ou o padrão físico atual. Na década de 1920, muitas mulheres se sentiam constrangidas pelo fato de terem seios. A figura pueril estava em voga e os seios eram um tabu. Hoje, muitas garotas desenvolvem ansiedade porque não têm bustos grandes. Na década de 1920, as mulheres costumavam me procurar e dizer: torne-me alguém, reduzindo o tamanho dos meus seios. Hoje, o pedido é: torne-me alguém, aumentando o tamanho dos meus seios. Em busca de identidade, desejo de individualidade, esse desejo de ser alguém é universal. Mas cometemos um erro quando o buscamos assentados na aprovação de outras pessoas ou em coisas materiais. Ele é um dom de Deus. Você é ponto final. Muitas pessoas dizem: porque sou magra, gorda, baixa, muito alta e etc. Não sou nada. Em vez disso, diga: posso não ser perfeito. Posso ter falhas e fraquezas. Posso ter me desviado do caminho. Posso ter um longo caminho a percorrer. Mas sou alguém que vou aproveitar isso ao máximo. Edward W. Book, que por muitos anos foi editor do Ladies' Home Journal, afirmava: é o jovem de pouca fé que diz: eu não sou nada. É o jovem de fé verdadeira que diz: eu sou tudo. E depois vai provar. Isso não significa vaidade ou egoísmo e, se as pessoas pensam que sim, deixem que pensem. Basta-nos saber que isso significa fé, confiança, segurança, a expressão humana de Deus dentro de nós. Ele diz: faça meu trabalho. Vá e faça. Não importa o que seja, faça-o, mas faça-o com entusiasmo, com interesse, com deleite que supere obstáculos e afaste o desânimo.
Aceite-se. Seja você mesmo. Lembre-se de que não será capaz de perceber as potencialidades e possibilidades inerentes a esse algo único e especial que é você, se continuar virando as costas para ele, envergonhando-se dele, odiando ou recusando-se a reconhecê-lo. Pontos chaves para relembrar, resumo aqui, histórico de caso. Redija uma experiência pessoal explicada pelos princípios apresentados neste capítulo.